Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o História Futebol Clube. Alô, Caio Ribeiro, alô, Thiago Leifert. Estamos começando, inaugurando com muito prazer esse nosso primeiro episódio. Esse podcast, galera, vamos mostrar aqui que o futebol vai muito além das quatro linhas. Aqui a gente vai mostrar que o futebol que está inserido na sociedade, ele se mistura com a política, o futebol é democrático, o futebol é resistência, galera. E que ele não está na margem da sociedade. Tem uma galerinha aí, né, Caio Ribeiro, que acha que futebol e política não se misturam. E aqui a gente vai mostrar que se mistura sim. Que o futebol está, desde quando o futebol é futebol, desde quando essas novas regras, né, as regras mais modernas do futebol que surgem na Inglaterra, lá em 1860, que o futebol e a política se relacionam. O futebol e a resistência se relacionam. E o futebol e a sociedade se relacionam. Eu sou o Genásio, sou graduando em História. Eu espero aí, depois da quarentena, consiga me formar, só falta a monografia. Sou da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu. E estou aqui para compor o História Futebol Clube. Galera, agora a gente tem o nosso componente aqui, o grande historiador em formação, o amigo Fábio Vitor. Fala aí, Fábio. Olá, galera. Meu nome é Fábio Vitor. Eu sou professor de História e graduando em formação aí, concluinte. E estaremos aqui no História FC, juntamente com o Genásio, o Lucas Genásio, apresentando nessa plataforma conteúdos de história relacionados a futebol. A minha expectativa é gigante para mostrar para vocês que história e política, história e futebol, eles se relacionam a todo momento, desde que o mundo é mundo, desde que o futebol nasceu, ele sempre foi usado em diversos âmbitos da política e da história. Então, a nossa intenção é mostrar isso da forma mais didática, da forma mais brincalhona, e que vocês compreendam que o futebol vai muito além das quatro linhas. Enfim, eu estou muito feliz de estar participando desse projeto e que vocês prestigiem e sejam contemplados com esse conteúdo, que façam vocês evoluir na análise futebolística de vocês. Então, galera, o nosso primeiro episódio de hoje, inaugurando o nosso podcast, é fascismo e futebol, galera. Lembrando que está em todo esse contexto, certo? No último fim de semana ocorreram manifestações em São Paulo, no Rio, em todo o Brasil, e também em função da repercussão da violência policial contra negros e negras nos Estados Unidos, certo? E, Fábio, fala pra gente aí por que a gente escolheu esse tema aí, que é muito importante. Então, primeiro, referenciar que a escolha do tema vem muito mais, assim, engraçado que aconteceu anterior a todos os relatos que vem acontecendo, né? As manifestações ocorreram no domingo e desde sábado a gente já estava com esse tema fechado para esse episódio. E visto que o fascismo, né, o debate sobre o fascismo, ele vem ocorrendo há um tempo já, né? Apesar de ser um evento que aconteceu num tempo distante, ele tem sido cada vez mais atual. Então, a partir de 2018 ali, principalmente esse debate se tornou muito mais forte, como a gente tem visto hoje, ele tem ressurgido nesses cenários de ataque às instituições democráticas e tudo mais, alguns governos que mostram facetas autoritárias. Então, assim, esse tema tem se feito cada vez mais atual nos nossos dias. E por que não relacioná-lo ao futebol, né? Será que ele tem relação? Acho que é isso que a gente vai tentar mostrar aqui nesse episódio. Será que fascismo se relaciona com futebol? Será que a gente consegue fazer isso? Será que vocês vão ver sentido no que a gente vai falar aqui ou a gente tá falando um monte de bobagem? É isso que a gente vai tentar ver aqui hoje nesse episódio, galera. Perfeito. Fábio fez uma análise muito importante aí pra gente. E, galera, qual primeiro o nosso foco, galera? É falar sobre o fascismo na Itália. É bem o conceito histórico que a gente vê em escola, na universidade mesmo, tá? E a gente vai falar sobre relacionar o fascismo com o futebol na Itália. A figura do Mussolini, de diversos clubes que vão mais ou menos ali conseguir alguma coisa em relação ao fascismo, ao Estado fascista na Itália, tá, galera? E vamos contextualizar esse momento histórico. O que é o fascismo, gente?
Em que momento surge o fascismo? Então, galera, o nosso foco do episódio, galera, esse primeiro episódio, é sobre o fascismo e o futebol, mas na Itália, bem aula de história que a gente vai dar bem rapidamente para a gente entender muito bem o que é o fascismo. Gente, o fascismo foi um movimento político ali de extrema direita, vale salientar isso, galera, é extrema direita, não é igual alguns malucos aí na internet aí, né? Que falam que o fascismo, o nazismo são de esquerda, que a gente tem que ressaltar isso sempre. Que surgiu ali depois da Primeira Guerra Mundial, né, em virtude, no caso da Itália, a todo o prejuízo que a Itália teve durante a Primeira Guerra Mundial, que inclusive trocou de lado, e também a crise do liberalismo que vai acontecer ali na década de 20. E o fascismo ele vai ter uma grande importância, porque na Itália, por mais que ele tenha surgido através de vieses democráticos, ou seja, de as pessoas elegeram, quiseram fascismo, bem como na Alemanha com Hitler, o Mussolini ele vai criar uma milícia armada, que são os camisas negras, né, que vai fazer lá a marcha sobre Roma, e que bem ou mal vai pressionar ali os governantes da Itália, no caso o rei Vítor Emanuel III, para dar um cargo político, no caso ao Mussolini e aos fascistas. A partir desse momento, o fascismo vai ser todo elaborado pelo Mussolini, pelos fascistas na Itália, né? Vai ser um movimento ali de fechamento de congresso, fim da liberdade civil e política, aos poucos. Vai se instituir um corporativismo bem interessante, que na tentativa de conquistar o trabalhador, o operário, para ele não se revoltar, no caso, contra as normas vigentes, né, gente? Lembrando que ali também tem o socialismo também dando certo ali na União Soviética, muito próximo da Itália. Então o mundo tá um caos na década de 20, né? E o Mussolini, ele vai ser um cara que vai usar muito bem o aparelho estatal, vai promulgar um Estado forte, e ele vai utilizar o futebol como uma máquina de propaganda, que é muito importante, a propaganda no fascismo, certo, gente? Fábio Vitor, fala aí um pouquinho sobre a figura do Mussolini, então, pra gente. Então, Genásio, principalmente, uma característica principal do movimento fascista é exatamente um poder centralizado numa figura única, num poder forte centralizado numa figura que maneja esse poder. Então, Mussolini, como primeiro-ministro a partir da década de 20, mais precisamente no ano 1922, ele centralizou esse poder nas mãos e desenhou, como você muito bem disse, essa figura do fascismo, esse movimento ideológico fascista, que visava, obviamente, sobrepor classes da sociedade sobre outras, muito menores, muito mais inferiores, supostamente, né, segundo eles. Então, Mussolini é o centro de uma figura do poder que mostrava a faceta da ideologia fascista dentro da Itália. Então, assim, mediante essa centralização do poder, a atuação desse cara era vista em diversos setores da sociedade. Principalmente, e aí é o nosso foco aqui, ele agiu, de certa forma, muito bem, estrategicamente, nos âmbitos do futebol, para que a ideologia fascista, o movimento fascista, tivesse tanto sucesso e se propagasse pelo mundo inteiro, principalmente nas diversas regiões da Itália, que era o foco principal, né? Era uma Itália forte, fortificada, mediante um movimento preso no poder de uma pessoa só. Então, Mussolini era a personificação do poder nessa Itália fascista da década de 20, do início da década de 20. É muito importante, galera, que a gente tenha ciência de uma coisa. O futebol ele é sempre utilizado para seus meios propagandistas, para exaltar o regime. A gente vê aí no Brasil, na ditadura militar, que a Copa de 70 foi muito usada pelo regime, pela ditadura militar. Só que na Itália, o Mussolini, primeiramente, ele não gostava de futebol. O Mussolini, ele, claro, percebia que os italianos adoravam o futebol, mas ele preferia ali a esgrima, a natação. E o Mussolini, ele desde o início, né, ele tenta até
uma forma de nacionalizar o futebol, porque o futebol ele surgiu, vamos colocar aí entre aspas, né, gente? Surgiu na Inglaterra e ele não queria ter essa influência internacional na Itália. Ele tenta até criar um outro esporte, a volata, que seria um misto de futebol na areia, que não deu muito certo. Que ele percebeu ali que ele não poderia tirar essa paixão dos italianos pelo futebol. É até engraçado, nessa questão pontuada pelo Genásio, da pouca simpatia de Mussolini com o futebol, e aí a tentativa de uma criação de um novo futebol, né, um futebol tipicamente italiano, que é uma questão conceitual do fascismo, que é uma discussão assim enorme, muito complexa, mas que, para exemplificar o que o Genásio está falando aqui, dessa falta de simpatia do futebol de Mussolini, e visto que ele tentou criar um futebol à la italiano, é uma questão bem nacionalista, assim, é uma característica fundamental também do fascismo, que é a questão do nacionalismo forte, de você ter amor à pátria nacional e recusar e ter total aversão ao que é de fora, o que é de fora da sua pátria. Então, assim, o fato do futebol ter raízes estrangeiras, mais especificamente na Grã-Bretanha, na Inglaterra, fazia com que Mussolini tivesse pavor disso. Então, assim, repudiasse completamente a prática do futebol em solo italiano. E daí, sim, vem a tentativa da criação da volata, né, que é um futebol à la italiana, que ele tenta, mas que isso cai por terra rapidamente. E, a partir disso, o fascismo começa... O movimento de Mussolini, né, fascista, começa a interferir no futebol de outras formas. Gente, a gente tem que deixar claro que o futebol italiano, como a gente conhece hoje com uma Série A, com 20 clubes, disputando todos contra todos, em formato de liga, ela não existia. O futebol na Itália, até 1928, ele era regional, bem como é no Brasil, foi muito tempo na Espanha. Eram ligas regionais que, no final da temporada, os clubes se enfrentavam para definir digamos, o campeão italiano. Certo, Fábio Vitor? Não, exatamente. A gente tem vários exemplos desse tipo de futebol que a gente desconhece hoje, né? A gente conhece o futebol hoje com ligas, tipo, muito fortalecidas, com muitos clubes e tudo mais, diversas séries, né? Com quesitos de rebaixamento e tudo mais. Mas, exatamente como você disse, o futebol na Itália era regional. Então, assim, a gente tem exemplos disso no Brasil, principalmente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a liga era estritamente regional, assim. No Brasil como um todo, assim, a Liga Paulista era uma liga estritamente regional. Então, não havia os confrontos entre clubes do Rio e clubes de São Paulo, por exemplo. O que aconteciam eram confrontos regionais entre clubes do Rio de Janeiro e somente clubes de São Paulo. Então, por exemplo, nós temos exemplos da Liga do Rio de Janeiro a partir da década de 20, com o Vasco como um dos protagonistas na luta racial e tudo mais, Flamengo e Botafogo já como clubes estruturados, muito pela questão do remo também, do esporte remo, né, que esses clubes também eram pioneiros. Então, assim, nós vemos uma preponderância do Serrano Futebol Clube, por exemplo, do time de Petrópolis. Então, assim, nós temos um destaque muito grande da mídia pelo Serrano Futebol Clube de Petrópolis. Então, as ligas, um exemplo disso, de como era na Itália, as ligas eram estritamente regionais, assim, os clubes se enfrentavam regionalmente. Isso para exemplificar o que acontecia na Itália. Então, a Itália era exatamente assim, dessa forma, entendeu? Exatamente isso. E para ter a única diferença que na Itália eles ainda se enfrentavam no final do ano para um confronto, digamos. Por exemplo, em muitas temporadas tinham 4 grupos de 12 times, então eram 48 times pelo menos, a gente pode dizer que seria uma primeira divisão. E surgiu muitos times campeões que, digamos, não seriam campeões hoje, como o glorioso Pro Vercelli. Vocês provavelmente nem ouviram falar do Pro Vercelli, nem eu, na verdade, eu soube quando estávamos montando esse episódio. E o Pro Vercelli, ele vai ser 7 vezes campeão italiano antes da formação da Série A. Seria
algo mais da Série A moderna. Coisa que o Vercelli nem na primeira divisão está mais, né, gente? E uma questão muito importante, gente, é que eram muitos clubes e muitos clubes concentrados em cidades importantes, como Turim, como Milão, como Roma, e muito concentrados também na região norte da Itália. A região norte está sempre aí muito... O norte da Itália é muito industrial, sempre no contexto histórico que o norte sempre prevaleceu mais rico que o sul. E houve aí também muitas mudanças, né, Fábio Vitor, em questão desses clubes aí durante a formação dessa Série A moderna, certo? Não, exatamente. Você tem, por exemplo, a fusão de dois times muito típicos desses campeonatos regionais italianos, que eram a Nápoles e a Internazionale de Nápoles. Ou seja, esses dois clubes deram origem ao que a gente conhece hoje como Napoli, por exemplo. Outro exemplo disso é a Firenze e Libertas, que deram origem ao que a gente conhece hoje como Fiorentina. Então, assim, nós temos esses exemplos são muito comuns nesse período que a gente está discutindo de interferência do fascismo. Ou seja, a partir do momento que o Mussolini começa a entender que o futebol pode se tornar uma ferramenta de concretização do regime fascista na Itália, de levando propaganda, disseminando as ideias fascistas pela Itália, ele começa a suprimir essas ligas regionais e a gente começa a ver times que eram completamente típicos da época se fundindo, se unindo e formando times mais famosos do que a gente conhece hoje. E aí sim nós veremos a criação da famosa Série A, né? Que é uma liga nacional, entendeu? Então, a principal proposta que essa fusão de times, isso que a gente está discutindo agora, ela culmina, na verdade, ela termina com a criação da Liga Nacional Série A, que a gente conhece hoje, com 20 times, e com times que foram se unindo ao longo da história, entendeu? Exatamente. E o Mussolini, galera, o Estado fascista, ele faz isso numa tentativa de... Porque eles fazem, no caso, de unir clubes e tentar tirar um pouco da concentração de clubes do norte, muito rico, muito industrial. É nessa tentativa de, digamos, a grosso modo, eu sei que estou sendo muito anacrônico, democratizar o futebol. Claro que não existe democracia no fascismo, né, gente? Mas uma forma de levar os times para o sul da Itália. Por exemplo, vai ter times como a Bari, como o Napoli, Roma e Lazio, que são ali do centro-sul também, e vão começar a ter notoriedade no cenário nacional e participando ativamente. Para fim de exemplo, galera, na primeira temporada da Liga, lá em 29, tinham apenas 3 times da região centro-sul, que era a Roma, a Lazio e a Napoli. Ali no final dos últimos anos do fascismo já tem a presença de pelo menos aí mais 3 times, a Fiorentina, a Bari, tem mais um agora que fugiu o nome, mas enfim, a gente tem que destacar o seguinte, gente, a gente tá falando do centro-sul da Itália, a gente tá falando só do sul, porque há uma concentração enorme de times. Então quando o Estado fascista intervém na liga, ele começa a proibir, por exemplo, a formação de 2 times por cidade. 2, 3, 4, 5 times por cidade. Depois de toda essa formação da liga, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, só 3 cidades aí que vão ter mais de um time, que vai ser Turim, com Juventus e Inter, e Juventus Torino, desculpa, Milão com a Inter e o Milan, e Roma com Roma e Lazio. Então, galera, isso tudo é muito interessante, por quê? Porque vocês devem estar se perguntando agora, tá, mas Fábio Genazzi, o que isso tem a ver com fascismo, futebol, Liga Italiana, os times se acabando, o que isso tem a ver com fascismo? Então, vamos lá. O cerne da questão, galera, o grande pulo do gato aqui é que a gente passou de uma fala aqui dizendo que a figura de Mussolini, o cara do fascismo, sabe, o representante dessa ideologia, dessa ideia, que não tinha nenhum apreço pelo futebol, até mesmo tentou mudar o formato do futebol, criar um futebol à la italiana, né, que seria o fim do futebol na Itália, porque ninguém aderiu àquilo, foi um fracasso total. E aí sim ele começa a entender que ele precisava do futebol, ou seja, ele precisava dessa ferramenta de união nacional que unia os povos,
que era uma paixão em todo mundo e precisava disso para disseminar as ideias que ele precisava disseminar no mundo. Então, assim, a ideologia, a ideia do fascismo, o Mussolini usa do futebol para que isso fosse chegando a diversas pessoas. Então, assim, o fato dele intervir nos clubes, o fato de desmantelar alguns clubes e fundi-los para surgimento de um novo clube, faz com que a Série A, o que a gente conheça hoje, nasça num formato que ele queria, um formato nacional, um futebol nacional forte, com predominância de alguns clubes e tudo mais. E a gente vai ver mais à frente que isso tem um motivo muito maior. A gente vai entender no próximo bloco, já, que para além desse campeonato, a ideia de Mussolini era trazer o fascismo numa ótica mundial, ou seja, ele queria que o mundo olhasse para a ideia fascista, para o que ele estava fazendo na Itália e vislumbrasse um movimento assim sinistro, sabe? Um movimento muito que as pessoas olhassem e falavam assim, caraca, olha o que esse cara está fazendo, entendeu? A gente vai ver isso posteriormente, mas a grande questão é essa. O futebol ele é usado como uma manobra do italiano, né, Mussolini, para que os clubes refletissem uma ideia fascista, uma ideia de futebol nacional, sabe? Uma liga nacional. Então, assim, até mesmo o futebol se relaciona a isso. Então, assim, se você está se perguntando, realmente, o futebol não se relaciona com política, a gente está trazendo um fato aqui que está mostrando completamente o contrário. O futebol também foi usado politicamente num período específico da Itália fascista. Então, assim, esse é o grande cerne da questão, entendeu? Exatamente, gente. E como o Fábio Vitor já explanou pra gente, né? Como o Mussolini ele queria já usar esse futebol como representante fascista da Itália, como mostrar, olha, nós somos muito bons, nós somos fascistas, vai ser através da seleção campeã do mundo em 34 e 38, a Itália. Um detalhe interessante, galera, que pouca gente sabe, que a seleção de 34 tinha um brasileiro, que é o Filó. O Filó que vai ser um brasileiro que tem ascendência italiana e que o Mussolini, durante ali na organização, o Estado fascista, né, vai se organizar para a entrada da sua nova liga, vai permitir que jogadores com ascendência italiana entrem na liga. Que é até algo curioso, né? Você permitir que, digamos, estrangeiros entrarem na liga, na seleção. E vai ser, inclusive, campeão do mundo, né? Mas o Mussolini, nosso foco aqui, né, agora, é mostrar como o Mussolini ele vai usar a seleção italiana. Principalmente ali na Copa de 38, vai ter aquele lema de vencer ou morte. O nome do lema já diz, né? Então, imagina só se esses caras aí não ganham a Copa do Mundo. O Mussolini vai usar de diversos artefatos, por exemplo. A Itália, ela queria muito ser sede da primeira Copa do Mundo, que foi negada. A gente sabe que a Copa foi no Uruguai. Inclusive, a Itália boicotou a Copa, que queria muito sediar para demonstrar o fascismo, né? O Mussolini queria mostrar o fascismo na Itália. Em 34, a seleção jogou em casa, ganhou, e o Mussolini vai usar a Copa por seu benefício, o benefício do fascismo. Só que em 38 já é mais explanado, porque a Copa vai ser na França, o Mussolini vai ter todo aquele lema do vencer ou morte, e o Mussolini, ele inclusive na partida de quartas de final, se não me engano, um jogo contra a França usava a camisa azul, tradicional francesa, certo? E a Itália, como time visitante, deveria usar a branca. Essa influência do fascismo foi tão grande, gente, que a Itália vai usar o preto em referência aos camisas negras. Vai ser a primeira e única vez da história da seleção italiana que a Itália vai usar o preto, porque era tudo em referência ao fascismo, para mostrar, olha, o fascismo aqui, mostrar como a gente é bom, como o futebol é melhor. E além disso, muito pouco se fala, né, que no fascismo, pelo menos eu vejo bem pouco, se o Fábio quiser comentar depois, essa questão da raça no fascismo. Você vê muito no nazismo, com a questão do Holocausto, todo o horror que aconteceu posteriormente. Mas na Itália vai ter muito isso. Da questão da raça, da superioridade racial. Não é à toa, quando a Itália ganha do Brasil na Copa de 38, os jornais esportivos italianos vão falar: é a vitória da raça italiana sobre as demais. Mostrava-se que os brasileiros eram uma raça inferior, e era importante demonstrar
essa questão dos italianos, a pátria italiana com o fascismo. Não, então, eu acho interessante nisso tudo que você falou em relação à seleção italiana, porque, assim, quando você tem a perda da regionalização do futebol, né, na Itália, e você tem a nacionalização, você traz a nacionalização do futebol, você acaba beneficiando, de fato, a seleção, de certa forma, porque você começa a concentrar os jogadores ali numa liga que pode ser mais visualizada, que pode ser mais... que é menos ofuscada, né, por questões regionais. Você traz uma visibilidade maior e você consegue capitalizar os jogadores ali, e a Itália consegue montar uma seleção muito boa. Ou seja, você tem a Itália sendo campeã mundial, né, campeã da Copa do Mundo, por 2 anos seguidos, com uma seleção muito boa. Então, assim, isso traz uma visibilidade interessante para o fascismo. Ou seja, ele está mostrando o quê? Nós temos um movimento que é criado nacionalmente, ele é forjado na Itália, e nós fazemos o que há de melhor, ou seja, até no futebol. Então, vocês estão percebendo que, quando eu disse que o pulo do gato era aqui, que a gente ia falar disso posteriormente, a gente está mostrando que Mussolini usa do futebol para mostrar aspectos melhores na Itália do que em outros lugares, até no futebol. Ou seja, quando ele diz para os jogadores, olha só, é vencer ou morrer, ele está mostrando que não há outra opção a não mostrar e provar que o fascismo, até mesmo no futebol, é muito bom, entende? Então, assim, isso diz muito pra gente, tá entendendo? Tipo, não é só uma fala emblemática de um ditador, de um primeiro-ministro de uma nação, falando para os jogadores de futebol, sabe? É o cara tentando afirmar que o movimento político que acontece no país, que também interfere no futebol, precisa provar que ele é melhor do que os outros. Então, assim, isso não é à toa, sabe? Então, se isso não é mostrar que futebol e política, e futebol e fascismo se relacionaram na Itália fascista da década de 20, a partir da década de 20, assim, eu não sei mais o que é, né? A verdade é essa. Então, assim, se a Itália se beneficia nesse sentido, claramente. Então, isso é muito interessante de vislumbrar, sabe? De ver. Isso é muito interessante. E outra coisa, galera, que, para vocês terem ideia, só para quem não sabe, a Inglaterra, a seleção inglesa, ela não participou das 3 primeiras Copas do Mundo, porque tem até uma ar de superioridade em inglês. Olha, nós somos um país no futebol que, na verdade, ganharam uma Copa do Mundo e ainda tem aqueles indícios de roubo, né? E o Mussolini, ele queria mostrar que o futebol era tão bom que houve um amistoso depois da Copa de 34 com a Inglaterra, na Inglaterra, no falecido estádio do Arsenal, que a Itália ganhou por 3-2 da Inglaterra, um jogo que foi considerado uma batalha. Inclusive o Mussolini, o Duce, vai oferecer um Alfa Romeo, e o Alfa Romeo é o carro, principalmente naquela época, para cada jogador se viesse a vitória. Então, ele usou a vitória contra a Inglaterra para mostrar, olha, a Itália tinha sido campeã do mundo, mas faltava ganhar o país do futebol, o país que inventou o futebol. E a Itália consegue isso durante esse amistoso pós-34. As mais bocas dizem que nesse amistoso a porrada cantou. A verdade é essa. Exatamente, a porrada cantou durante esse amistoso, e como acontece diversas vezes aí nessas batalhas futebolísticas durante toda a história, certo? Deixar claro que a gente está falando de um outro futebol, né? O futebol da década de 30 é um futebol completamente diferente do que a gente tem hoje, assim. A par das discussões técnicas e tudo mais, o tipo de futebol que era jogado era um outro futebol, né? Então, não é de se espantar que a porrada tenha comido nesse jogo, obviamente. E agora, galera, já caminhando para o último bloco, para as considerações finais daqui a pouco, né? A gente vai falar sobre qual é o legado do fascismo no futebol italiano, o que ficou, o que rompeu, quais são essas suas consequências. E a gente tem que ter uma ideia do seguinte: primeiro, os times vão continuar sendo muito fortes, vão ser pouquíssimas cidades que vão ter mais de um time, como a gente já citou, Turim, Milão e Roma, que vão ter mais de um time na cidade. A maioria das cidades italianas tem um time só. E Gênova também, tá? Sempre esquece Gênova.
que tem a Gênua e a Sampdoria. Então, isso vai ser uma manutenção do fascismo. Vai ser manutenção do fascismo, não. Manutenção da era do futebol, da era do fascismo. E esses times vão continuar fortes, vão ser pioneiros na contratação de estrangeiros. Por exemplo, a Lazio já era um pioneiro em 1913, quando contratou 7, 8 jogadores brasileiros para atuarem pela Lazio. E esses times vão continuar fortes. E, consequentemente, esses times vão estar tão fortes que a seleção italiana vai ser uma seleção muito forte. Só para vocês terem ideia, tem o caso da Torino. A Torino que, durante a década de 40, antes da interrupção do campeonato italiano pela guerra e na retomada, a Torino tinha um grande time. A Torino, não me falha a memória, foi 5 vezes campeã italiana seguida. A Torino, ela sofre todo aquele acidente do avião, que alguns de vocês já devem saber. A Torino tinha um grande time, foi fazer um amistoso contra, se não me falha a memória, contra o Manchester United. Aí, na volta, o avião bate na capela de Superga, na Itália, e o time morre. Era um time muito bom. E esse time era a base da seleção italiana que ia disputar a Copa de 50 no Brasil. Então, bem, se não fosse, claro que a gente como historiadores, né, a gente não pode falar que, olha, e se? Mas a Itália chegaria na Copa de 50 como uma das favoritas, como a candidata a ganhar. E não aconteceu pelo infeliz acidente que ocorre com o time da Torino. Que era um time muito forte, muito conhecido até hoje, se fala com um dos melhores times do mundo. E além disso, gente, dessa seleção forte, dessa manutenção de times fortes, se manifesta até hoje com a liga sendo uma das primeiras a se tornar esse aspecto de liga de todos contra todos. Muitos times, essa relação de política com os times vai estar muito presente. Por exemplo, a Napoli tinha um presidente, o Achille Lauro. Achille Lauro era um cara que fez a sua fortuna durante a era fascista. E no posterior, ele vai colocar todo esse investimento na Napoli. A Napoli que, inclusive, vai ter esses frutos quando contrata o Maradona, que vai ser esse time que a gente conhece hoje muito por causa do Maradona e muito por causa do dinheiro que o Achille Lauro vai fazer, vai juntar, vai criar sua fortuna durante a era fascista. Além da... Uma curiosidade em relação a isso que você está falando, Genásio, aí eu peço perdão por te interromper, mas só para não esquecer, é sobre o que você falou da questão da Lazio, dos brasileiros que foram contratados na década ali de 1910, por exemplo, 1920, a Lazio tinha um torcedor muito, assim, típico, né, que era um general fascista, Giorgio Vaccaro, que teve grande influência em não fazer com que a Lazio se fundisse com outros clubes de Roma nesse desmantelamento dos clubes ali a partir da década de 20 na era fascista. Então, assim, você vê que não à toa a Lazio conseguiu sobreviver a isso pela interferência de um general fascista. Ou seja, será que não tem influência política no futebol? Acho que não. Exatamente como o Fábio disse. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Lazio daqui a pouco, porque que a Lazio tem a torcida da Lazio tem esses aspectos neofascistas, tá, gente? E a política com relação com os times italianos vai estar muito presente até os dias de hoje. Vamos relembrar um pouco lá do Silvio Berlusconi, que o Silvio Berlusconi foi um cara que já foi primeiro-ministro, que conseguiu ser primeiro-ministro, inclusive por ter criado um time megalomaníaco do Milan, que foi por muitos, assim, da minha época e da época, inclusive, do Fábio, cantou a gente com aquele timaço que tinha o Dida, que tinha o Gattuso, enfim, vai falhar a memória agora porque a gente tem tempo, né, gente? Não pode deixar um episódio muito, muito grande. O Milan vai se construir essa riqueza, esse timaço do Milan, através do dinheiro do Berlusconi, que vai ter diversos acordos com a máfia italiana. Enfim, então a política vai estar muito associada ao futebol até hoje. E tem muitos times na Itália, muitos do Sul também, inclusive, que se relacionam com essas famílias políticas. Não, então, uma questão interessante sobre isso é mostrar também que aquele equilíbrio, pseudo-equilíbrio, né, criado
o surgimento da Série A, né, da Liga Nacional Italiana, não deixando tantos clubes no norte e poucos clubes no sul, isso vai caindo por terra um pouco, porque, por exemplo, a título de exemplo, né, nós vemos os dados os times da última Liga Italiana. Nós temos apenas 7 clubes do sul da Itália, ou seja, o restante são todos clubes do norte. Então você ainda continua tendo uma predominância dos clubes da região norte no campeonato italiano. Ou seja, você só tem Lazio, Roma, Napoli, Lecce, Cagliari e Fiorentina. São 6 clubes, não são 7. São 6 clubes apenas da região sul no campeonato italiano. Ou seja, aquele pseudo-equilíbrio criado no regime fascista não existe mais. Ou seja, a maioria dos clubes do sul passam dificuldade na Série B e C do campeonato. Então, assim, essa é uma curiosidade interessante de ver que aquele campeonato vai mudando ao longo do tempo, entendeu? Aquele campeonato nacional criado vai perdendo algumas características e vai tomando uma nova forma. Exatamente, gente. E também tem a questão da representatividade política entre as torcidas italianas. Em 2015, se não me falha a memória, 2014, a polícia italiana ela fez um levantamento sobre a posição política dessas torcidas, desses ultras, de times bem populares da Itália. Pelo menos ali, 25% do 26%, quase 30% das torcidas, elas se alinham ao espectro político da direita e da extrema-direita. Muito no caso também da questão da Lazio, é o caso mais famoso. Gente, a gente tem que deixar claro o seguinte, não é a torcida da Lazio toda que faz esses aspectos neofascistas, tá, gente? É muito marcado pelos irredutíveis. Os irredutíveis são um grupo de ultras, são os torcedores mais exaltados da Lazio, que ficam normalmente ali atrás do gol. E eles se declaram neofascistas, eles se declaram fascistas. Não é à toa que quando o caso mais conhecido aí, que é o Di Canio é um atacante, se não me falha a memória, né, que jogou ídolo na Lazio, ele comemorava os gols fazendo a Saluto Italiani, que é uma saudação fascista italiana. A torcida, os irredutíveis tem um histórico aí de racismo, de xenofobia, de antissemitismo, até quando joga contra a Roma, seu principal rival. Teve um clássico em 2015 que os irredutíveis fizeram uma série de adesivos da Anne Frank com a camisa da Roma. Então, para eles é tudo normal ser antissemita, se declarar neofascista. Certo, Fábio Vitor? E também tem o contrário disso, né? Que é um caso muito conhecido aí por todos nós, né? Que é da Livorno. Então, o Livorno tem características muito próprias dele, né? De ir na contramão do movimento fascista, da apologia aos movimentos de extrema-direita na Itália. Isso num contexto do estádio em si. Então, assim, o Livorno é um time que é criado numa cidade onde o Partido Comunista Italiano foi fundado na década de 20. Então, assim, ele mantém umas raízes de símbolos e de entendimentos num espectro mais à esquerda da política. Então, um exemplo muito claro disso é que até hoje eles comemoram com faixas e símbolos no estádio o aniversário de Joseph Stalin. Então, assim, um símbolo claro do movimento comunista que tem ligação direta com a cidade onde Livorno foi criado. Então, assim, as raízes do clube vão na contramão dessa questão mais da ultradireita, da extrema-direita, neofascista da Itália. Então, o Livorno é um clube que vive altos e baixos na Série A, né? Vira e mexe rebaixado e volta à Série A, mas mesmo assim, no aspecto da torcida, no aspecto dos torcedores, assim, é muito forte a ligação com movimentos de esquerda e antifascista. Além disso, gente, tem a torcida do Livorno. É comum ver, além de, como o Fábio falou muito bem, de comemorar o aniversário do Stalin, eles fazem inúmeras comemorações no dia que o Mussolini foi enforcado, além de levar diversas faixas anarco-comunistas, imagens do Che Guevara. Então eles demonstram esse aspecto social da esquerda política muito presente, muito por causa da cidade ter essa representatividade muito, muito boa, certo, Fábio?
O que é mais interessante nisso tudo é que os códigos e os símbolos estão muito presos assim, à mentalidade da galera. Então, assim, o fato do clube ter sido criado numa cidade onde o Partido Comunista se desenvolveu, essas ideias estão muito entrelaçadas. Assim, então, as pessoas já crescem imersos nessa realidade de um clube de resistência, de uma torcida de resistência contra o movimento neofascista, entendeu? Então, assim, a comemoração do nascimento do aniversário de Stalin, o dia da morte de Mussolini, então são motivos de festa, de festejo para essa galera. Então, assim, esses símbolos são muito aderidos pela torcida e usados nos estádios e tudo mais. Então, a dinâmica do futebol, ela se relaciona a todo momento com a política. É interessante discutir isso porque recentemente nós temos movimentos do tipo no Brasil e que são referenciados a essas torcidas mais de esquerda, mais antifascistas. Então, assim, as referências elas se entrelaçam, sabe? A galera vai tomando forma a movimentos, se baseando nesses movimentos da Europa. Então, assim, não tem como dizer que futebol e política não têm se relacionado ao longo da história. Não é tipo no século XX ou no século XXI. Não é hoje o futebol e a política se relacionam, não. Ao longo de toda a existência, futebol e política se relacionam a todo momento. Então, não tem como dizer que isso não acontece, sabe? Os exemplos estão sendo mostrados aqui a todo tempo. E o exemplo do Livorno é um exemplo claro de resistência às ideias neofascistas na Itália hoje, por exemplo. E também, gente, tem um caso muito peculiar, que é da Bolonha. A Bolonha, assim, a gente não encontra nenhum tipo de referência a isso, mas os torcedores da Bolonha, muitos desses ultras, eles se dizem de extrema direita. Por quê? Porque a Bolonha, ela conseguiu 6 dos seus 7 títulos nacionais durante a era fascista. Assim, não existem provas de que o fascismo, o Estado fascista, manipulou resultados para favorecer a Bolonha. Mas os torcedores, principalmente desses ultras, eles se declaram de extrema direita em função de relembrar um passado glorioso, como se isso fosse muito bom. Olha, foi lá no fascismo que o Bolonha ganhou muitos títulos, então deve ter sido legal, assim, a grosso modo, né? Então, pessoal, eu espero que esse episódio tenha sido bem proveitoso para vocês, no sentido de esclarecer o relacionamento bem próximo entre futebol e política, estritamente, especificamente na Itália fascista, a partir da década de 20. Então, assim, que isso abra novos horizontes a vocês na análise futebolística de vocês, de que a gente entenda hoje, principalmente hoje, né, nesse cenário, o futebol como ferramenta importante de atuação política. A gente tem exemplos disso ao longo da história e vocês podem ter certeza que esses exemplos, alguns deles, na medida do possível, serão abordados aqui. Então, assim, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui. Eu agradeço por vocês estarem ouvindo agora, agradeço pela repercussão que vocês vão dar, provavelmente. Deem feedback sobre tudo isso que a gente falou aqui. Comentem nas nossas redes sociais, interajam com a gente, sigam lá. História FC, procura a História FC no Instagram e no Twitter. É muito importante que vocês interajam com a gente. Eu espero que vocês de verdade tenham gostado desse conteúdo que a gente fez para vocês. E eu estou muito feliz de estar participando e foi muito bom estar aqui com vocês, congregando nesse momento. Me siga na minha rede social também, o Fábio Vitor. Não é nada de interessante, mas segue lá. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Siga lá, @ist_fc. HIST_FC. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Valeu, galera? E se vocês quiserem me seguir na rede social também, não falo nada demais, só falo besteira, mas se vocês quiserem lá, no meu Twitter é @Tovarisch, TOVARISCH_G. E é isso, galera. E se você quiser dar alguma dica aí para próximos episódios, só falar com a gente lá no Twitter, no Instagram, valeu? E a sua ajuda, o seu curtir, o seu like, o seu retweet vai ser muito importante para a continuidade desse projeto. Valeu, galera? Então,
Um abraço aí e até o próximo episódio. Esse foi o História Futebol Clube. Beijo no coração. Agora a gente vai apresentar um cara inteligente pra caramba, um cara amante de gatos, um tal desse Fábio Vitor. Se ele não, ele vai cortar isso, obviamente, porque eu não vou me sujeitar a esse papel. Convenhamos. Ei, vai lá, Fábio Vitor. Volta na apresentação, volta na apresentação. Apresentação da onde, cara? Volta na apresentação, Genásio. Essa merda de gato, que tá de sacanagem? Não aguentei.